Amém, queridos. Glória a Deus. Nós sempre somos muito abençoados, né, com a presença do Senhor. Ele é tremendo. Você tem sido e foi abençoado essa semana que passou com a presença do Senhor? Você teve aquele tempo com Ele falando, ministrando, você assim andando pela rua, no trabalho, na escola, enfim, aonde você estava, o Senhor falando, ministrando. É muito, muito especial como o Senhor nos ama e como o Senhor se move sobre as nossas vidas, não é verdade? Queridos, só isso daí a gente já poderia ficar louvando e dizendo: Deus é bom, Tu és bom, a bondade do Senhor a cada dia, né? Como diz o Salmo 23, a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. É ali o Senhor, a bondade do Senhor todos os dias. É algo tremendo, tremendo. E eu não sei se você, percebeu uma experiência. É uma experiência que talvez aconteça todos os domingos. Você tem uma semana, né, de compromissos, de vários afazeres e, né, muitas coisas. E aí você vem para um tempo como esse, de a congregação estar reunida e nós adorarmos e louvarmos ao Senhor. E aí nós junto cantamos louvores, e esses louvores, com certeza você tem percebido que esses louvores, eles falam acerca do que a palavra de Deus diz. Então, como é precioso nós cantarmos aquilo que Deus fala sobre nós, e fala a nosso respeito, e do que Ele é, né? E quando nós começamos a cantar, você percebe no seu íntimo, no seu ser, que parece que muda a atmosfera. Quando, assim, você chega no primeiro cântico, você está meio assim, né? Aí, mas você começa a cantar e a declarar aquilo que é a verdade, né? Aquilo que é a verdade. Esse primeiro cântico que nós tivemos aqui, eu até anotei, porque eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, a coisa some na cabeça, mas esse cântico é tremendo. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. Olha só que declaração. Então, esse cântico diz: eu faço, eu falo, e aí eu sou. Uau! Isso está dizendo do todo viver. Então, o primeiro cântico você cantou meio tímido. Eu faço o que aprendi, o que vi meu pai fazer, né? Mas você começou a declarar esse cântico, e aquilo foi dando fé, e você foi refletindo: puxa, mas é verdade, eu tenho que andar com meu pai, e fazer aquilo que meu pai faz, né? E aí o segundo cântico você já começa a romper um pouquinho mais, né? E no terceiro cântico, então, você já se sente sentado no colo de Deus, e é isso mesmo, crendo. Sabe, amado, isso é uma coisa, não sei se você consegue perceber, mas isso fala de um processo que acontece com o homem, um processo que acontece em todas as coisas, em todos os aspectos, com o homem. É um processo. Quanto mais contato, intimidade, quanto mais estiver em contato, mais vamos estar absorvendo, aprendendo, conhecendo as características. Por exemplo, aquele texto que diz que homem e mulher uma só carne, é uma coisa impressionante, queridos. Vocês sabem, nós temos 32 anos de casados, mas se tornou um. O que um quer, o outro quer. O que o outro quer, um quer também. E um conhece o outro conhece um. É uma coisa interessante. É impressionante. Mas o que é isso? Andamos juntos, 32 anos, chorando, rindo, nos alegrando, criando, com dificuldades, com o inverno, com o verão, com primavera, com o outono, né? É uma coisa muito... Então, esse é o processo. O homem, a questão do aprendizado.
a questão do aprendizado. Me diz uma coisa, como é que você aprendeu a falar papai? Com certeza você teve, ou seu pai, ou a sua mãe, ou sua avó, seu tio, alguma autoridade falando, papai, papai. E você, né? Até falar papai. O que é isso, se não estar andando juntos? Esse é um processo natural da vida. Eu não sei se todos aqui dirigem. Não sei, né? Eu acredito que sim, hoje, né, tá coisa bem tranquila. Mas como é que você aprendeu a dirigir? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Como é que você aprendeu coisas básicas do fazer? Foi em contato, foi fazendo e repetindo, e tendo contato, estando envolvido naquilo. Amados, nós vimos no domingo passado, sobre prosperidade. A prosperidade na saúde, no corpo. E hoje eu quero ver com você sobre a prosperidade na alma. E a prosperidade na alma, ela está relacionada com esse processo que eu acabei de falar, que é um processo que diz respeito à nossa vida, à sua vida, à minha vida. Porque nós percebemos muitas vezes que o ser humano, ele tem muitos problemas com a questão de solidão, de ficar solitário. Porque o ser humano precisa desse envolvimento, desse partilhar. Precisa. E sabe uma coisa que é impressionante? Eu quero montar uma sequência com vocês acerca de fortalezas na vida do ser humano. Olha só, os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles estão abertos e recebem todos os dardos emitidos para as nossas vidas. Então, dardos do maligno, os nossos pensamentos recebem. Os dardos da palavra de Deus, da espada do Espírito, a palavra do Senhor, recebe. Agora, presta atenção comigo. Tá. Um pensamento que vem. Vamos imaginar um pensamento que venha sobre você e sua vida, mas num peso de destruição, ou então de prisão, ou então de escravidão. Um pensamento que diz a respeito de você de uma incapacidade ou de uma deficiência sua. E esse pensamento, você começa a abrir espaço e a conversar com este pensamento. E aí você vai lembrando de fatos que aconteceram no seu viver, relacionados a esse pensamento. Pois é, mas é assim mesmo. E aí, logo, esse pensamento, ele se torna em uma ideia, em algo um pouquinho mais concreto. Não, realmente, olha, as situações da vida mostram que eu não consigo fazer, não consigo ser, não sou, não faço, enfim, algo assim. Aí logo depois disso, porque vai se alimentando, isso vai sendo confirmado pelos eventos que vão acontecendo, e porque você vai permitindo aquele pensamento ser consolidado em sua vida, você desenvolve um conceito. Sabe, amados, nós temos trabalhado com vidas, né, como pastores, e um dos conceitos que nós vemos, muitas vezes, desenvolvidos a partir de pensamentos que foram sendo fortalecidos por fatos que aconteceram na vida da pessoa, e se torna uma fortaleza com relação a relacionamentos. A pessoa não se relaciona porque ela não quer se machucar. Por quê? Porque ela desenvolveu um conceito de que todo relacionamento machuca. Mas isso é verdade? Não, mas na vida dela tem acontecido. Então aquilo se torna uma fortaleza. Fortaleza na vida da pessoa. Agora, você imagina um ser humano com uma fortaleza como essa no seu viver,
nos seus sentimentos, é óbvio que vai influenciar todas as suas atitudes, os seus comportamentos, aquilo que ela fala e até mesmo como ela vê. Aquela pessoa está se aproximando, ela tem interesse em alguma coisa, e depois ela vai me trair, vai me deixar, vai não sei o quê, ou isso, aquilo outro. Já vê errado. Sabe, querido, uma coisa muito forte que Deus tem me ministrado muito nesses dias: se você crê errado, você vive errado. Agora, quando a fortaleza se estabelece dessa maneira, ela já está influenciando a sua visão, as suas emoções e o que você fala. Então, de repente, você está falando acerca de você mesmo alguns conceitos que você estabeleceu que não são a verdade, mas por causa dos fatos da vida. E aí você crê errado e você vive errado. É impressionante. Agora, o que isso promove e provoca na sua questão alma, íntimo, coração, emoções, vontades, desejos? Isso provoca frustração, decepção, dor, infelicidade. Isso provoca até muitas vezes um questionamento com relação a Deus. Poxa, mas onde é que está o amor de Deus? Deus existe? É verdadeiro? Espera aí, que coisa estranha é essa? Agora, você consegue perceber como é poderoso os dardos inflamados do maligno nas nossas mentes? E é por isso que Romanos capítulo 12, o versículo 2, você conhece bem, a palavra do Senhor diz ali: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é algo que nós necessitamos, todos nós. Eu preciso, renovação da minha mente, todos os dias. Hoje o Senhor veio, cedo, o Senhor veio falando ao meu coração, glória a Deus, o Senhor tocou e renovou algo muito importante na minha vida, mas amanhã eu preciso de renovação, eu preciso, todos os dias, não é porque eu venho aos cultos, às celebrações, no domingo, ou nos grupos pequenos, que me bastam. Todos os dias, eu preciso da renovação com o Pai, da renovação. Agora, você percebe que coisa poderosa? Deus podia vir, sabe aonde? Nas ideias e nos conceitos, trazendo formas. Olha, não faça isso, faça aquilo, ande dessa forma, sorria dessa maneira, comporte-se dessa formas, para tentar acertar os seus conceitos e as suas ideias formadas. E você vai se controlar o tempo todo, mas você vê aquele vulcão do seu interior querendo fazer o que não é para fazer, fazer diferente, quebrar todas as regras. E aí fica aquela luta. Você não viveu isso, né? Eu estou falando de mim, gente, estou dando meu testemunho. Fica aquela luta, porque sabe o que a gente faz com a palavra de Deus? A gente faz isso. A gente sabe, Deus diz assim: faça o bem. Aí você chegou, sei lá, você estava correndo em qualquer lugar lá, né? E de repente tinha uma pessoa que estava parada no meio-fio para atravessar a rua, e você não parou para ela atravessar, você passou. Aí você tinha que fazer o bem. Ai, mas olha que coisa, não fiz o bem. E aí você já fica mal. Ai, que coisa horrível. Isso me afasta de Deus. O que é isso? Isso seria a ação de Deus se Ele viesse tentando trabalhar ideias e conceitos com formas. Mas Ele não vem assim. Aonde que Ele vem? No pensamento, na raiz. E com o que Ele vem? Com identidade. Mudando a identidade. Então, é um pouco mais profundo do que simplesmente uma forma. É mais profundo do que simplesmente cumprir regras. É mais profundo do que dizermos assim: cumprimos a palavra. É mais profundo.
É viva a palavra em mim, e essa é a minha vida. Eu não cumpro a palavra, eu vivo a palavra, porque eu amo ao meu Pai. Amém. Ah, queridos, eu sou o que eu aprendi caminhando com meu Pai. Ah, e meu Pai não é aquele que tem uma vara, um cajado, não fez o bem. Olha aqui, não olhou assim, olhou desse jeito, não fez isso, não fez aquilo. Não é assim. Agora você percebe como isso traz um quadro de angústia, de ansiedade, de conflito para a alma. E aí como é que você começa a ler a palavra de Deus e diz, puxa, minha alma precisa ser próspera. Aí você começa a caçar textos na palavra de Deus, que são formas para você andar, para tentar ter uma alma próspera, mais tranquila. Aí você encontra o texto lá, um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste abate e seca os ossos. Então, eu tenho que ter um coração alegre. E começa a fazer piadinha de tudo, e ri toda hora. Forma. Não é isso, queridos. Quem tem Cristo Jesus, não tem jeito de não ter um coração alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora tem um texto lindo, sabe? Que a alegria no nosso coração aformoseia o rosto. E aí tem gente que anda na rua sorrindo. Tem que ter rosto formoso. Forma, não é isso. Quem tem Cristo Jesus, quem tem crescido e mergulhado no conhecimento, como você tem, no conhecimento de Cristo Jesus, na revelação de Cristo Jesus, não tem como você não ter um semblante formoso, por mais feio que você seja. Não dá. Eu cheguei a essa conclusão me olhando. Falei, puxa, é verdade, é a tua bondade, Senhor. Agora, queridos, vamos caminhar. Gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis capítulo 19, e eu quero ver sobre exatamente a prosperidade da alma, exatamente sobre esses pontos. 1 Reis capítulo 19, enquanto você abre, eu vou contar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo aqui. Nós vamos ver aqui sobre Elias, e o que estava acontecendo é que Elias, ele era um profeta. Deixa eu te dar um contexto histórico. Primeiro, Israel era um território, mas os filhos de Salomão, no reinado dos filhos de Salomão, esse território foi dividido. Ficou a parte norte é aquela parte que é vizinha da Síria, do Líbano, né, lá em cima, tá certo? A parte norte era chamada de Israel, e a parte sul, que era Judá, que era voltada mais aqui para o deserto, né, em direção ao Egito, então Judá. A capital da parte sul era Jerusalém, a capital da parte norte era Samaria, tá? Elias, então o território estava dividido. Elias, ele foi levantado por Deus, profeta, na parte norte, em Israel. E Elias foi levantado ali, da parte do Senhor, porque o povo, cada momento mais, distanciava-se, fechava-se ao Senhor. A conquista da terra já havia acontecido, e ao invés do povo mergulhar numa relação íntima com Deus, o povo ficava buscando formas, e é por isso que o povo acabou se corrompendo com outros deuses até mesmo. E o que aconteceu com Israel foi que Israel abriu para mistura. Povos de fora entraram e se casaram com pessoas dali, os filhos de Israel foram para fora e se misturaram com outros, e houve uma mistura de deuses, de governo, de tudo.
em Israel. E Deus levantou Elias, entre outros profetas. Depois, se você quiser saber mais do Velho Testamento, nós damos a aula de Velho Testamento no GV College. Você pode fazer a sua inscrição, para o ano que vem tem vaga. Então, vai ser tremendo. E aí você vai saber mais. E eu sou professor. E aí, o que acontece é que... Desculpa, é só uma brincadeira, viu? Não precisa levar a sério isso aí, não. Mas, Deus levanta Elias para isso ali, exatamente. Deus levanta Elias. E aí, o que acontece? O que acontece, nós vamos ver aqui no capítulo 19, é que Elias, ele estava vivendo um tempo de tremendo relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Olha só. Elias, ele chega para Acabe. Acabe, ele era o rei desse território norte de Israel. Acabe, ele era filho de judeus. E o que Acabe faz? Ele se casa com a filha do rei da Síria. E ela, muito conhecida até os dias de hoje, o nome dela é Jeza, mais conhecido como Jezabel. Acabe mistura, casa com ela, e ele é o rei de Israel. E aí, Elias é levantado ali, trazendo a palavra do Senhor, da parte do Senhor, e Elias chega para Acabe e fala assim: vai haver grande seca sobre Israel. E Deus leva Elias para a próximo ali do Jordão, né, à beira do Jordão, na região de Querite, e os corvos alimentam Elias ali. E Deus ministra Elias, e Elias fica ali até que a água acabe. E há grande seca, e Elias vai até a viúva de Serepta, e pede para a viúva de Serepta alimentá-lo. E aí o que acontece? A viúva fala assim: ô profeta, seguinte, eu estou aqui pegando uns cavacos para acender o fogo, porque nós só temos um punhado de farinha, lá é o último pão que a gente vai fazer, eu e meus filhos vão comer e acabou. E o profeta diz: olha, me alimenta. E aquela mulher, é tremendo, nós não vou pregar sobre isso hoje, mas aquela mulher alimenta o profeta, e por causa disso, não faltou alimento na casa dela. Mesmo com seca, não faltou alimento na casa dela. E aquela mulher hospedava o profeta. Agora, o que acontece? O filho daquela mulher morre. E aí, Elias vai orar com esse menino, e esse menino volta à vida. Olha só que coisa tremenda. Depois você pode ler esses textos, é 1 Reis, a partir do capítulo 17. Você vai ver que Deus, o Espírito do Senhor, falava com ele, e ele ia sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Aí, ele chega para Acabe, no momento seguinte, e fala assim: Acabe, é o seguinte, eu quero que você chame os 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo, e os 400 profetas dos postes ídolos de Jezabel. Nós vamos ter uma conversa no Monte Carmelo. E esses profetas vão ao Monte Carmelo, e ali vem o fogo do Senhor, e os 850 profetas do inferno são mortos à espada por Elias. E isso traz um tremendo mover de Deus no povo ali, no povo de Israel. E aí, quando Elias sai dali, olha só, tudo isso acontecendo, né? Não tenho muito para falar, mas tudo isso acontecendo no mover do Espírito de Deus que falava com Elias, que tinha relacionamento. Aí o Espírito do Senhor fala com Elias, e Elias fala para Acabe: Acabe, eu ouço barulho de abundante chuva. Corre, porque está vindo água. E vem a chuva da parte do Senhor, sobre toda aquela chuva abundante. Ele tinha um relacionamento vivo com Deus. Ele era sensível ao Espírito de Deus. E ele era dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Elias. E é o que acontece nesse contexto que nós vamos ler agora. Depois de enfrentar os profetas, os 850, depois de falar sobre a chuva descer, Elias está aqui fugindo das ameaças de Jezabel. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, e vamos ler alguns versículos. Então diz assim, eu vou ler aqui na King James, mas você pode acompanhar aí. Diz aqui a palavra de Deus:
E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Vamos parar um pouquinho aqui. Que coisa tremenda. A Jeza ficou enfurecida e soltou logo uma palavra de maldição para Elias, né? Olha, presta atenção. Você mexeu onde não devia mexer. Que coisa terrível, gente. É que você não, né? Depois você vai ler esses capítulos. Gente, o que havia acabado de acontecer da manifestação do poder de Deus? E uma mulher se levanta para desafiar? Será possível? Parece uma coisa, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 3. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para salvar a sua vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. E chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormiu debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente, pela segunda vez, e o tocou, e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu, e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado a tua aliança, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele em um vento grande e forte, rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com o seu manto, e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado a aliança, lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. O Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vires, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Até aqui, queridos. Olha só que coisa impressionante.
Eu quero fazer algumas aplicações, queridos, com o que Deus tem tratado em nós hoje, e com a questão da prosperidade da nossa alma, onde o nosso viver está apoiado. Então, a primeira coisa aqui no versículo 2, é que Jezabel, ela profere maldição sobre Elias, e ela diz então que, façam-me os deuses como lhe aprouver, ou tanto mais, se até amanhã, a estas horas, não tiver feito contigo a mesma coisa que você fez com os profetas, uma ameaça de morte. Fala a verdade, que agora você está na igreja, você está na presença dos irmãos, né? Não pode, né? Mas você, né? Aparece um demôniozinho na tua porta, né? Não precisa ser nem demôniozinho, mas você acorda na manhã seguinte, tem lá um trabalho feito na porta da tua casa. E você andando na rua, chega uma pessoa e fala: aconteceu isso? Isso aí dá morte na certa, hein? Oh, Jesus! Eu sei que nós não estamos vivendo mais nessa realidade de nos abalarmos com esse tipo de coisa. Amém, queridos? Porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Nós somos e servimos, nós somos santuários da presença do Altíssimo. Mas você percebeu o que aconteceu? Jezabel lança uma palavra de maldição, e Elias, veja bem, qual que era a intenção de Jezabel? Vamos analisar. Ela dá uma sentença de morte para Elias, com a intenção do que? No mínimo que Elias fugisse. Porque Elias fugindo, ia botar por terra tudo que vinha acontecendo da parte de Deus. E aí, o que Elias permite acontecer? Ele permite acontecer aquilo que foi declarado, ou seja, a maldição, a fuga. E aí, ele permite exatamente essa mistura no seu íntimo. Mistura do quê? Amado, um homem que era guiado pelo Espírito Santo de Deus, que era santuário do Espírito Santo de Deus, é ameaçado por uma mulher que não era do povo judeu, uma adoradora de outros deuses, e aquela mulher traz uma colocação para realmente assustar, confrontar, pôr em fuga. Eu quero chamar a tua atenção, amados, porque sabe, Deus começou a abrir os meus olhos, como tem situações no nosso viver, como acontece no dia a dia situações, quer seja no nosso trabalho, na nossa casa, família, na nossa escola, com os nossos vizinhos, nos nossos parentes, que vêm para nos assustar, nos confrontar, e nós não discernimos, e acabamos cumprindo exatamente aquilo que foi profetizado, aquilo que foi proferido, não profetizado, né? Mas proferido, aquela maldição. Elias fez isso. A gente acabou de citar Elias andando e trazendo da parte do Senhor para Israel, chamando a atenção do povo, sendo guiado pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito. E aí ele faz isso. E aí no versículo 3, nós vemos aqui, essa minha versão ela não diz, mas existe uma outra versão, a revista atualizada, que diz assim: temendo pois Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba. Sabe, queridos, o que eu quero dizer? Ter medo não é o problema. Temer, aqui esse termo temer não quer dizer de respeito, ele teve medo mesmo. Tá? E o fato da gente ter medo não é problema. A gente pode ter situações que nos causam assombro, temos medo. O problema é a resposta de ação. E a resposta de ação de Elias foi se levantar e ir embora. Agora, gente, é que vocês talvez na tua Bíblia tenha aí, mas é interessante depois você fazer um cálculo quilométrico. Israel é a parte norte. Elias aqui, a situação estava acontecendo ali próximo da região de Damasco, quase divisa
mais ou menos. Elias sai, não é bem ali, né, um pouquinho mais para baixo, era dentro de Israel. Mas Elias sai lá de cima, ele atravessa o território inteirinho. Ele vem a Berseba, que é em Judá, parte sul. Ele deixa o seu servo ali. Amado, que ação foi essa? Pastor, ele estava precisando de um tempo nas montanhas. Precisava de um tempo sabático. Esse negócio de tempo sabático. Tem pessoas que confundem tempo sabático com um tempo esponjático, porque precisa de uma esponja para lavar, para limpar, para transformar, para refazer. Mas olha só, Elias, ele tinha tantas montanhas ali perto, o Carmelo mesmo, ele atravessa o território inteiro de Israel, e ele não para no território de Israel. Para onde que ele vai? Para onde que ele vai? A resposta dele. Eu me lembro muito de domingo passado, quando nós lemos Jeremias capítulo 17, o verso 5 e 6, você está lembrado? Que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Se você pegar ali o versículo 5, o versículo 6, 4 mesmo, né, nós já lemos o 3, né, mas o 4 mesmo já diz: ele mesmo, porém, ele passa por Judá, deixa o servo, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, ou de um junípero, que é a mesma planta, e pediu para si a morte. Gente, você não consegue ver aqui Jeremias, capítulo 17? Ele vai para o deserto, e ele se assenta. O junípero, ou o zimbro, ele é um arbusto leguminoso, tá? Que dá no deserto. E as pessoas que atravessam o deserto lá, os habitantes da terra, quando os têm que atravessar, eles param, eles se abrigam debaixo das folhagens do junípero por causa da sombra. E o homem que confia no homem é como um arbusto solitário no deserto. E lá está quem? Elias. Elias. Amado, como nós precisamos permitir Deus falar ao nosso coração acerca de qual é a resposta de ação que nós temos tomado. E ali, o versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Você sabe o que acontece quando uma alma ela está deturpada em sua identidade? Quando uma alma está ferida, ela pede para si fuga, ela foge. E o pedido de Elias por morte parece bonito, né? Está pedindo a morte, o povo está numa corrupção, ele está pedindo a morte. Espera aí, nós existimos para quê? Para o louvor da glória do Senhor. Sobre a sua vida e minha vida tem um projeto do Senhor. E sabe como a nossa alma vai ser próspera? Quando nós estivermos andando na revelação exatamente dessa proporção. E aí, o que Elias está fazendo? Não, me tira desse lamaçal. Amado, se a gente parar para ver a nossa sociedade, o nosso país, a nossa nação, algumas pessoas no Brasil têm feito isso. Está tão desanimador que estão mudando para outros países por causa da condição de vida. Mas você pensa que vai mudar? Não vai mudar. A condição de vida lá talvez tenha alguma coisinha melhor, uma coisa ali, uma coisa aqui. Mas o problema é aqui, ó. É a alma próspera. E aí acaba abrindo mão de um projeto de Deus
de um propósito de Deus. Aonde você está hoje? O que você está vivendo? E aí, por causa dessa fuga, dessa alma enferma, mas do que Elias estava fugindo? E aí eu quero te chamar a atenção. Ele estava fugindo das impossibilidades da alma de ser transformada. Você já se deparou com situações na sua alma que você até, quando você começa a ver o que está acontecendo, você já desanima? Porque é uma impossibilidade para ser transformado. Para você é uma impossibilidade. Por isso que eu digo, amados, a nossa alma, quando ela tem a identidade em Cristo afetada, quando a identidade de Cristo em nós ainda não é conhecida, aí a coisa vai. E ele se deita e ele dorme. E olha o que Deus faz. O anjo vem, toca, levanta e come. Levanta e come. Olha o que Jesus está dizendo para você hoje. Levanta e come. Ô pastor, daqui a pouco a gente vai almoçar. Amém. Mas sabe o que Jesus está dizendo para nós hoje? Olha só. Levanta e come, o versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu. Pão e água. Gente, não tem como não fazer uma associação direta com João capítulo 4, versículo 14, aonde Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E não dá para olhar para essa situação e não lembrar de João capítulo 6, o versículo 35, onde Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que o anjo estava fazendo ali, o que o anjo estava falando ali, o que o Deus estava falando: meu, come do quê? Come do pão da vida, come da presença do Senhor. Você está deixando a sua identidade ser corrompida por uma mentira. Come de mim. O que o Senhor estava falando ali com Elias é: olha aqui, volta à intimidade, ouve a minha voz. Come, você precisa. Sabe o que Deus está falando para nós, para mim, para você hoje? Sabe como a nossa alma pode ser próspera? Come de mim. Come de mim. O Senhor Jesus falando: olha, bebe da água e come do pão da vida. Sabe aquilo que nós cantamos? Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai todos os dias. Não é um culto, uma reunião esporádica, mas são todos os dias. É permitir ser tocado na sua alma. A nossa alma, ela precisa ser sim disciplinada, ela precisa ser sim transformada, mas é só pelo pão e pela água da vida. E eu fiquei indignado, queridos, porque o que acontece? Ele come e volta a dormir. Ele come e volta a fugir. Você não consegue ver aqui um quadro de mistura tremendo? Um quadro tremendo de mistura. Sabe o que diz a palavra de Deus para você hoje? O Salmo 19, a primeira parte, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, refrigera a alma. A lei do Senhor não está falando sobre lei, mas está falando sobre o verbo vivo, Cristo Jesus, a palavra do Senhor. Ela é que refrigera e que restaura a alma. João 8,32, o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade refrigera, restaura a alma. Querido, se você está procurando aonde colocar a tua alma, a palavra deixa claro:
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido, porque diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, são nova criatura, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, o que está dizendo é comer, é beber todos os dias, sabe, a nossa vida ser Cristo, o nosso falar ser Cristo, o nosso respirar ser Cristo. Mas não é que nós vamos ficar falando Cristo, 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 Cristo. Alguém vem para você: oh, bom dia, Cristo. Não é isso, meu amado, você está entendendo? É conhecermos tanto a Cristo, é termos tanta intimidade, que nós podemos dizer o tempo todo, quando alguém vai te abordar na rua, você poder ministrar, você poder responder, você poder ser humano, sabe, falar, relacionar, mas vai transmitir Cristo, porque a tua vida reflete Cristo, porque as nossas vidas refletem Cristo. E aí Gálatas 2:20, bate em cima do que Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uau! E essa vida que agora vivo, não a vivo na carne, mas vivo na fé, no Filho de Deus, naquilo que o Filho de Deus tem falado a meu respeito. Sabe, amados, a centralidade da nossa alma é só com Cristo vivendo em nós. A centralidade, a prosperidade da nossa alma é só com Cristo vivendo em nós. O versículo 7 então de Reis: o anjo volta a segunda vez e toca novamente e fala: oh, Elias, come, porque o caminho será sobremodo longo. Olha só que coisa linda o que Deus está falando para você hoje, queridos. Você não consegue se ver nessa situação? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira proposta. Eu tenho uma carreira proposta. Nos iludimos quando nós pensamos que a nossa carreira proposta é somente termos um êxito familiar, um êxito profissional, um êxito financeiro. Isso daí são consequências, elas vêm como consequência da carreira proposta em Cristo Jesus. E o versículo 2 diz como a gente deve seguir essa carreira proposta: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vós a alma. Olha só que coisa interessante, o que esse texto está falando? Está falando exatamente o que Deus vinha falando ali com Elias. Ó, querido, a tua carreira vai ser longa, você tem uma carreira sobre a face da terra, querido. Você tem essa próxima semana, já grandes desafios, vários desafios. A vida tem situações e circunstâncias. Mas olha só, você vai cumprir a sua carreira olhando firmemente para o autor da fé. Então me dá licença, quantos aqui acham que não tem fé? Não vou nem pedir para levantar a mão, levanta só o dedinho do pé. Aqueles que acham que não tem fé: eu tenho pouca fé. Então, meu querido, você precisa ainda mais olhar firmemente para Cristo. Por quê? Porque Ele é o autor da fé. Ele é o autor da fé. Firmemente. Agora, o que eu achei lindo foi o versículo 3, dizendo para considerar. Meu amado, considera. Você precisa mudar, nós precisamos mudar a maneira com que nós falamos e nós tratamos dos problemas no dia a dia. Considerando isso daqui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, Cristo Jesus,
tudo que ele suportou. Considera, para quê? Para que você não se canse e a tua alma não desmaie. Como é que nós vamos renovar e refrigerar a alma? É considerando o problema? É considerando a deturpação de identidade? É considerando a nossa ignorância? Não. É olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E eu quero dizer que o olhar não é só ficar assim olhando, né? Está lá bonitinho, tchau. Mas é conhecer, de mergulhar, sabe, as raízes estarem plantadas ali, sugando a água e o pão a todos os dias. Agora, para onde que Elias, depois de tudo isso, ele caminha? Você prestou atenção? O versículo 8, ali de Reis, diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu não vou entrar, esse texto aqui tem muita coisa, mas eu só quero pegar Horebe. Você sabe o que é o Monte Horebe? Quantos aqui conhecem o que é o Monte Horebe? O Monte Horebe nada mais é do que o Monte Sinai, tá? Que foi o monte no qual Deus deu a lei para Moisés e para Israel. Olha só, amado. Quando entra mistura é aquilo que não é genuíno. Mistura é aquilo que tira a excelência. E mistura é aquilo que afeta a identidade. Isso é mistura. Por quê? Elias, no norte do território, vivendo guiado por Deus, recebe uma ameaça. Deixa tudo, atravessa, entra no deserto, vai para debaixo de um arbusto, e dali ele volta ao Monte Sinai, aonde Deus deu a lei. Ele sai de um movimento, de um tremendo dirigir com o Espírito Santo de Deus, do falar do Espírito Santo, e retorna para um lugar aonde Deus deu leis para a vida. Sabe o que eu quero dizer, amado? Eu quero chamar a sua atenção, é porque no nosso viver, Deus vem trazendo uma revelação nova, e essa revelação que Deus vai trabalhando, vai mexendo com a nossa alma, com as nossas crenças e as nossas convicções, e aí nós começamos a voltar, mas lá no tempo atrás, nós fazíamos isso, fazíamos aquilo, e daquela outra forma, voltamos atrás, voltamos para a lei. Isso é mistura, querido. Mistura é o que Apocalipse diz, porque é morno, vai ser vomitado. Porque antes vivesse pela lei, Romanos diz, aqueles que vivem pela lei vão ser justificados pela lei. Mas o Senhor está falando, o Senhor nos traz no seu Evangelho, na vida de Cristo, que nós vivemos um tempo de uma nova identidade, somos nova criatura. A nossa alma é transformada pela renovação da nossa mente, o nosso físico, ele é tocado, porque agora há uma realidade, o Senhor levou as minhas dores, e nós somos livres de toda sentença de condenação de morte. Essa é a realidade, mas a gente quer voltar para a lei, formas, vamos fazer, o que tem que cumprir para andar, para ser. Você consegue entender, querido? Você consegue entender para onde Elias andou? E eu não posso deixar de fazer isso, queridos. Mas Deus me perguntou: Paulo, para onde você tem andado? E eu sei que no momento em que Deus vem trazendo algo novo, a nossa primeira reação é voltar para aquilo que nós tínhamos como firme e sólido. Mas muitas vezes o que nós temos como firme e sólido são formas, e não é a presença do Senhor, não é a revelação viva do Senhor, não é o conhecer a verdade, e o crescer no conhecimento da verdade. Eu vejo ali o versículo 9,
né? Ele entra numa caverna, e aí vem a palavra do Senhor. Eu imagino até Deus, eu imagino Deus com aquela cara de Jesus: Elias, o que você está fazendo aqui? Com tudo que você tem, o que você está fazendo aqui? E aí, eu penso que Deus pensou assim: será que Elias retrocedeu na revelação, voltando para a lei? Ou será que Elias permitiu aí uma mistura e está tentando no seu esforço próprio e juntar ali o poder de Deus para que a sua alma fique confortável? E aí Elias responde, me perdoem os irmãos, mas eu vejo que a resposta de Elias foi uma resposta meio factoide, né? Meio fictícia, sei lá. Ele responde assim: eu sou zeloso de Deus, no versículo 10, zeloso do Senhor. Ele estava dizendo ali: ó, eu estou defendendo Deus, olha aqui, eu estou defendendo Deus. Ó Deus, deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, os pastores, acabaram com todo mundo, e agora eu estou só. E aqui nesse eu estou só, tem duas alternativas. Depois ele diz assim: eu estou só, eu sou o último dos moicanos, então é bom você me proteger, Deus. Ou então ele podia dizer assim: ó, eu estou só, é o resto de revelação da tua parte que sobra sobre a face da terra. Sabe, amado, o que Jesus, ele diz para nós, numa situação como essa hoje? Ele diz o que está ali em Mateus capítulo 16, o versículo 18, a segunda parte: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que Jesus diz, é essa a realidade que nós vivemos hoje. As portas do inferno não prevalecerão. Mataram, deixaram, abandonaram, as portas do inferno não vão prevalecer. Pastor, a igreja diminuiu, a igreja cresceu. Pastor, as pessoas saíram, entraram, voltaram. As portas do inferno não vão prevalecer. O projeto de Deus está vivo sobre Florianópolis, sobre a grande Florianópolis, sobre a tua vida, e as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer. E aí, Deus, eu vejo que o verso 11 e o verso 12, eu coloquei aqui até nas minhas anotações, um acesso de indignação de Deus. Acesso de indignação. Por quê? Porque Deus chama Elias, e aí vem um vento forte que rompe as montanhas, tal, aquele poder tremendo, né, do Senhor. Aí Deus não estava ali. Aí vem um terremoto, nada. Aí vem o fogo, nada. E aí vem uma voz calma, né, de poder. Eu vejo que foi um momento de indignação. Acho que Deus ficou nervoso. Não é possível que Elias está pensando isso. Não é possível que você, Pedro, João, Carlos, Manuel, Marcos, Maria, você está pensando isso. Olha a revelação que eu tenho trazido da parte do Senhor. O Espírito Santo é contigo. Você tem a identidade de Cristo. Não é possível que você está pensando nisso. Deus teve um acesso de indignação. Não é possível que você está levando a tua vida dessa forma. Não é possível que você vem para cá, voltou para trás. Não é possível. Deus teve um acesso de indignação. E aí quando Elias vê isso, ele se envolve, ele vem para fora novamente. E aí ele ouve a voz branda do Senhor: Elias do céu, o que você está fazendo aqui? Amado, eu vejo que o Senhor está perguntando a muitos